people, Aine aqui, tudo bem com vocês? Acabei de assistir o episódio novo, episódio 8 de WandaVision. E a gente precisa conversar sobre isso, gente. Cara, você já sabe, aqui tá cheio de spoiler. Então se você não quiser saber nada do episódio, nem fique aqui, tá? Mas a gente tem muito o que conversar. O episódio de hoje foi muito interessante. O que eu acho mais legal do episódio de hoje é o seguinte. Dá a impressão que pra poder andar pra frente, ele andou pra trás, sabe assim? Tipo, ele trouxe revelações, ele veio contar coisas que a gente tinha esse questionamento, mas eu não sei até onde foi saudável, foi legal entregar isso pra gente. É lógico, a gente tinha essa curiosidade. E os filmes hoje em dia têm essa tendência, essa mania de querer entregar todas as respostas pra gente, né? Então, é o tempo inteiro entregando resposta às nossas perguntas. Então, a gente tá desde o primeiro episódio tentando entender o que tá acontecendo. Aí, o que eu acho esquisito, e aí vem a minha suspeita, que eu acho que o que tá sendo mostrado no episódio 8 ainda não é o que vai ser, é que entregou já as coisas de uma maneira muito de mão beijada, aí a coisa ficou simples demais. Eu não sei. É assim, gente, duas coisas podem acontecer. Ou eles vão revelar ainda alguém por trás do surto enorme de poder da Wanda. Porque esse episódio trouxe o quê? Trouxe que todos aqueles traumas dela tornaram ela mais forte, e aí de repente ela soltou o poder dela. A impressão que eu tenho, que é algo que eu já suspeitava, e que a gente já se falava sobre isso, justamente com a intenção de trazer os mutantes para Marvel, é que ela já tinha os poderes lá dentro dela, que estavam ali latentes. Quando ela teve contato com a joia, os poderes dela expandiram. E é interessante que assim, ela só foi exposta à joia, a joia agiu nela, sabe? Então, aí abriu a mente dela, talvez os bloqueios mentais. Eu pensei sobre isso, porque já que é a joia da mente, tirou os bloqueios mentais dela, né, e permitiu que ela se tornasse a melhor versão dela, ou a pior, dependendo do seu ponto de vista. Agora, uma coisa que pega bastante assim quando você começa a pensar sobre esse episódio, ela não parece ter sido manipulada por ninguém, parece que é ela sendo manipulada por ela mesma, por isso que eu falo dessa história da esquizofrenia, né, que eu já falei, né, que é como se ela tivesse uma cisão dentro de si, né, uma mudança, né, na psicologia a gente chama isso de esquizofrenia, né, quando a pessoa não é uma só, né, quando ela tem fragmentos, né, ela fica fragmentada. Lembra daquele filme Fragmentado? Que ali, no caso, eram múltiplas personalidades, mas a esquizofrenia anda junto com isso. Chegou agora no canal? Muito bem-vindo, eu sou a Aine. Já se inscreve agora aqui no canal, eu falo desses temas, a gente fala de tudo que é nerdice, tá? É série, filme, é jogo de videogame, a gente fala sobre tudo isso, tá? E é muito importante que você se inscreva. O YouTube está boicotando canais pequenos. Então a sua inscrição, você compartilhar esse vídeo com as pessoas e pedir para elas se inscreverem, né? Convidar as pessoas a conhecer o canal da Aine. Isso vai fazer uma diferença muito grande para a gente fica incentivado a produzir mais e a gente consegue um feedback muito melhor, o canal cresce, aí eu consigo trazer coisas mais exclusivas para você. Legal? Então curte aí o vídeo agora mesmo. O episódio procura... Tá, ele deixa claro que a Agatha, ela chegou depois, ou seja, a Agatha foi a bruxa que sentiu aquela manifestação de energia mágica, mística, sei lá, sentiu a magia, e foi lá e descobriu o que era, porque ela já era uma bruxa super poderosa, desde o tempo lá atrás. Você viu que mostrou aí o passado dela no começo, né, quando ela era bruxa lá em Salem. É engraçado isso, né, toda bruxa veio de Salem, gente, que coisa impressionante essa, falta criatividade, people. Aí eu fico pensando, se a Agatha não é então, se não foi realmente a Wanda que criou as crianças, eu acho que sim. Se ela pode criar praticamente vida, né? Se ela consegue fazer tudo aquilo que a Agatha falou, porque a Agatha veio para falar que ela não é, aliás, existe uma denominação para o que a Wanda é. Ela é uma feiticeira escarlate. Então, feiticeira escarlate acaba sendo um título e não um nome. Olha que interessante isso que eles trouxeram, né? Então existe o título de feiticeira escarlate que domina a magia do caos. Olha que coisa louca, e que no caso dela, a mente dela foi liberta pela joia da mente. Ela não, eu não sei, eu acredito, tá? Esse é o meu ponto de vista, eu não li isso em lugar nenhum, não existe nada oficial. Mas eu acho que ela já tinha os poderes e a joia da mente apenas libertou a mente dela para que ela pudesse ter acesso a esses poderes. E com a tristeza dela, ela chegou na sua máxima. Porque, você viu ela falando, são quilômetros além do tamanho. Ou seja, ela mudou completamente o cenário. Aquela mudança, ela é real. Não é só enquanto estiver segundo os poderes dela. É isso que a gente consegue entender. Agora, uma coisa que fica esquisita por que o Visão se despedaça fora da barreira
como se ele tivesse realmente sendo, como se ele fosse realmente uma sucata desmontada. Por que às vezes ela tinha a visão de ver ele naquele corpo que ele estava antes? Ou seja, isso é a mente dela pregando peças, tentando trazer ela pro mundo real. Por isso que eu tenho essa percepção da Wanda descontrolada, da Wanda perdida, da Wanda realmente estar fazendo essas coisas com uma semi-consciência, mesmo que às vezes ela fala assim, você acha que eu que estou fazendo tudo? É como se ela tentasse se proteger de si mesma. É como se ela não pudesse ter acesso à verdade que ela está tentando esconder dela mesma para que ela possa lidar com isso. Olha aonde que eu estou indo, né? Eu sou uma viajante. Então isso me faz ficar pensativa, sabe, com relação ao que está acontecendo. Porque, no final das contas, a gente viu que ela não roubou Visão, que aquilo foi dado a entender, mas depois eu assisti de novo o episódio, realmente foi dado realmente a entender que ela foi lá e roubou o resto do Visão, mas o resto estava lá, né? Depois tem uma cena pós-crédito, tá, gente? Então, a cena mid-créditos, que eles chamam, né? Que é entre os créditos finais e aquele letreirinho. Aliás, foi mais curto, esse episódio é o mais longo até agora, são 46 minutos, então deve dar uns 30, né? Porque você tira toda aquela enrolação no final, né? O começo que dá... Se bem que o começo foi bem curtinho, então assim, até agora realmente é o episódio mais longo, eu espero que o próximo tenha aí no mínimo 1 hora. E quando eles trazem o Visão de volta à vida, né? É bem interessante, quer dizer, a Marvel amarra muito bem o roteiro, né? Você vê que tem um motivo para ela ter trazido de volta aquele drone, né? O drone está com uma parcela do poder dela, eles conseguem transferir esse poder para ligar o Visão, e aí o Visão está naquela versão branca dele, que nos quadrinhos ele já teve, quando ele foi reconstruído pelos inimigos, e depois ele se tornou uma força dos Vingadores da Costa Oeste, e ele era a versão mais robótica, né? A versão menos humana que o Visão já teve, né? Então realmente eu acredito nisso. Esse Visão recriado, ele é literalmente um robô, um sintesoide, não sintesoide, porque o que torna o sintesoide é a parte humana, né? A humanidade que ele tem, aquela coisa aquela percepção de como se ele tivesse uma alma. Então eu acho que esse é um ponto ali muito interessante. Então, quando o Visão ele era branco nos quadrinhos, ele não tinha realmente a parte humana. Ele era literalmente um androide, né? Aquela coisa bem autômata, inteligente, independente, com percepção de existência, mas sem aquela parte que a gente costuma chamar de humanidade, né? Sem a parte emocional. E no final do episódio a gente tem aí a Agatha judiando das crianças da Wanda, e aí a gente realmente já percebe que as crianças devem ser reais, porque a Agatha fala que ela cria, né? Você viu que ela criou a visão dela, então aquele Visão que está lá dentro é uma criação da Wanda, ele foi criado pelo poder dela, assim como a casa que ela mora, assim como tudo, né? Então essa coisa de trazer o passado dela, né? Esse passo a passo, ela revivendo tudo que trouxe ela esse trauma, nada daquilo foi novidade pra gente, a gente apenas viu coisas que a gente sabia que tinham acontecido e foi mostrado pra gente, né? Coisas que nos foram contadas, dessa vez foram mostradas. Então aí fica claro por que apareceu alguns personagens, né? E isso foi muito legal. A gente vê o retorno do Barão von Strucker, a gente vê os bastidores de quando ela chega na S.H.I.E.L.D. Aí você começa a perceber que o Hayworth talvez ele não seja realmente um cara mau, talvez ele realmente acredite no que ele está fazendo como algo bom, pensando na humanidade, que a gente sempre torce para os heróis e tal. E aí a gente percebe que a Wanda talvez não seja vilã, mas sim uma pessoa extremamente perdida e perturbada, que precisa de ajuda. E a Agatha também não é vilã, ela é apenas uma pessoa que é uma consequência de tudo. Aliás, isso é uma coisa que me chateia muito, sabe? Porque me falta essa clareza entre o que é e o que não é o vilão, o ser do mal, sabe? Isso é uma coisa que eu fico sempre assim chateada. Parece que nem o Thanos. O Thanos ele não é um vilão, ele é uma força que tem um pensamento e esse pensamento dele é destrutivo, mas ele não está ali para fazer maldade. Ei, aqui, vem, ó, vem aqui, vem aqui, meu amor, vem, minha gostosa, isso, dorme. Então, por conta disso, eu percebo Thanos mais dessa forma, né, como um ecoterrorista, né, um cara que acredita que ele está fazendo uma coisa que é boa, que é certa, que é o que deveria ser feito, né, e a pipoca saiu daqui de novo. Quando eu penso nesse episódio, então, que eu vou assistir mais umas 2 vezes, eu acabei de assistir ele pela primeira vez agora, né, na verdade é bem cedo, eu acordo cedo para poder gravar esse vídeo antes de eu começar meu expediente no trabalho, e eu resolvi fazer esse formato diferente, espero que você tenha gostado. Esse aqui é o sofá da minha casa, onde a gente costumava gravar o Boteco Nerd, né? Sentava nós 3 aqui, a gente estava fazendo agora durante a pandemia, a gente não está saindo de casa, né? Nós estamos respeitando o isolamento, que aliás é a melhor forma de prevenção do corona, né? Para evitar a Covid, a gente está todo mundo respeitando esse isolamento. Por isso que a gente não está fazendo esse vídeo, os vídeos de boteco juntos, a gente está fazendo isso em casas separadas para garantir que ninguém vai levar doença para casa, né? Ou para que ninguém vai trazer doença na minha casa, né? Mas voltando em WandaVision, eu estou pensando sobre isso, sabe?
A Marvel pode, os roteiristas podem, eles deixam sem a necessidade de ser algo que seria forçado, a possibilidade de realmente ter mais alguém aí, né, que é esse despertar da magia do caos na Wanda através da pedra. Foi um negócio que eu achei bem legal, né, porque tem a ver, eu acho que aí justifica realmente os poderes dela não terem a ver com o uso do poder da mente. Traz ela mais para magia. Você vê que lá no começo a Agatha fala sobre essa coisa das possibilidades, né? Fala assim, você usou magia de probabilidade, que é a primeira magia que a Wanda apresentava nos quadrinhos, né? Eu acho legal aquela hora que ela se enxerga com aquele uniforme saindo da luz, né? Quando a pedra vem para ela assim, ela vê o uniforme clássico dela ali. E talvez seja por isso que ela tenha usado esse uniforme no dia do Halloween, talvez seja o inconsciente dela falando para ela alguma coisa. Eu realmente gostaria de ver ela usando mais esse uniforme nos Vingadores, nos filmes a partir de agora, mas um uniforme mais estiloso, sem cara de fantasia. Assim como o Visão, eu quero entender o que vai acontecer. Talvez no final dessa série nós não tenhamos nenhum dos dois Visão, nem o Visão Verde, nem o Visão Branco, ou de repente o Visão usa o poder dele para incorporar o Visão Branco e cria um terceiro Visão diferente e tal. Não sei, dessa vez independente da pedra, né? Independente dos poderes da Wanda, é como se colocasse a consciência do Visão dentro do Visão Branco. Então a minha previsão é essa, e aí o corpo do Visão, né, ele tem possibilidade de mudar de cor, ele muda do formato, ele faz o que ele quiser, então ele pode fazer essa mudança para o tom que ele quiser, ele não precisa necessariamente ficar sendo branco, né? Mas eu quero entender o que vai acontecer. Eu acredito, tá? Minha aposta é, não vai aparecer nada. Talvez no máximo, lá no final, numa cena pós-créditos, fechando o próximo episódio, fechando a série, a gente tenha algum indício do multiverso da loucura, né? Pode ser que tenha originado pela Wanda, mas pode ser que não seja originado pela Wanda. Pode ser que por conta do que tudo que a Wanda fez, algo tenha se enfraquecido, e aí o pesadelo, que é o que está sendo falado como sendo o vilão do Doutor Estranho 2, ele apareça e use isso a favor dele, o que eu não gostaria de fazer, porque daí você não torna o filme do Doutor Estranho 2 um filme independente, você torna um filme que depende de você ver esse filme para entender de onde vem se bem que dá para fazer, o roteirista consegue fazer, mas não é bem isso que eu acho que vai acontecer. Então as minhas apostas são essas, né? Agora o próximo episódio vai ser um episódio de fechamento, o próximo episódio vai ser aquele episódio que vai concluir, a gente está muito ansiosa para isso, né? Vai ser uma semana longa, né? Se bem que com o trabalho que eu tenho tido ultimamente, o trabalho ainda tão puxado que eu não tenho visto passar, na verdade essa semana chegou na sexta-feira, eu assustei, quando eu vi já era sexta-feira, né? Ando trabalhando bastante, por isso que eu tenho feito poucos vídeos, mas eu estou sempre em lives. Eu não sei se vocês acompanharam, mas essa semana eu participei de algumas lives, participei de live no canal da RS Consultoria falando sobre WandaVision, o mundo corporativo, participei de uma live no canal Obras Primas do Cinema falando sobre colecionismo de Blu-rays, DVDs, né, sobre mídia física, que é uma coisa que eu adoro, que eu tenho bastante, né, quem vê minha estante, né, nos outros vídeos percebe isso. E aí na segunda-feira eu vou estar no canal do JC à noite, fazendo uma live com ele também, falando sobre colecionismo de mídias físicas, né. Então, a N tem todos os lugares, né. E hoje à noite, tá? Hoje à noite, o Boteco Nerd é aqui no AQV Baiaine, tá? É aqui no meu canal. Então já fica preparado, já fica preparada que hoje à noite a gente vai estar aqui a partir das 10 horas, eu, Rodolfo e Danilo Gonçalves falando sobre WandaVision, sobre o episódio de hoje, e eu tô ansiosíssima para ouvir o que o Danilo vai falar sobre o Visão Branco. Vai ser muito curioso, assim, viu, Danilo? Não sei se você viu meus vídeos, mas se você estiver vendo, já vai estudando, já vai, porque assim, você vai ter que falar pra gente sobre o Visão Branco. É isso, gente. Quero saber as suas conclusões. O que você achou? Você gostou desse formato? Acha que esse ambiente é legal para fazer os vídeos? Quero saber o que você acha. Tá, meus quadros estão meio que cortados aqui em cima, eu sei, mas eu tô curiosa para saber o que você achou também do episódio. Já escreve aí embaixo, comenta. Eu quero suas teorias. Coloca essas teorias aí. Eu adoro ler as teorias de vocês. Eu venho cedo fazer esse vídeo, que eu não quero ler teoria de ninguém para poder ter a minha sem nenhuma afetação. Então já contei a minha para você e agora eu quero saber a sua, né, em cima do que eu te falei ou não. Ou de repente, independente do que eu te falei, o que você tem para acrescentar. Legal? Curta esse vídeo, compartilhe, chame seus amigos para o canal da Ine e se você é novo, inscreva-se. Beijo da Ine.